Eu vivi com a dor, eu nasci com a dor e vou morrer com a dor. E a dor está sempre agarrada a nós. Os medos. O medo também é dor. O medo que alguém nos aleije, que alguém, o medo quando, isto é assim, se ninguém sabe, se a pessoa que está do outro lado olha para mim e está na dúvida, passa. E então continua a dúvida. Se a pessoa que está a olhar para mim, se alguém lhe vai sussurrar ao ouvido, olha, aquela pessoa tem um passado assim, assim, a pessoa já me vê de maneira diferente, já me aceita de maneira diferente, já fala comigo de maneira diferente e o contacto, tudo muda. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Há histórias que nascem em silêncio e ganham voz quando alguém decide atravessar o muro do medo, para se tornar também farol para os outros. Hoje abrimos este episódio olhando para meio século de lutas e conquistas da comunidade que em Portugal tem transformado dor em caminho. A nossa convidada é uma dessas vozes que desafiaram o estigma antes de existir sequer linguagem para o nomear. O seu percurso é feito de rupturas, resiliência e reencontros consigo mesma. E o seu livro, Quem, mais recentemente lançado, revela esse mosaico de identidades que foram sendo costuradas com coragem e verdade. Num país onde os debates políticos e sociais sobre direitos humanos voltam a ganhar tensão, voltamos também à importância de quem abriu portas para que hoje possamos falar de esperança como construção coletiva. Bem-vinda, Ruth Bianca. Obrigada! Bonito texto. Como está? Bonito texto, parabéns. Estou bem, estou feliz por poder estar a falar consigo, porque sei que é uma ajuda para a divulgação da nossa identidade e então estou ansiosa por responder. Pode perguntar, pode perguntar, pode perguntar. Este texto, de alguma forma, resume de É forma lindo. muito breve as suas vivências que Sim, as culminaram nossas vivências, as nossas todas. É, porque da comunidade trans, não é? sim, 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 Eu sim. falei aqui digamos, de muitos obstáculos, de muitas ideias. Falei de silêncio, falei de medo, falei de luta, falei de conquista, falei de dor. Isto tudo tem que significado hoje para si, estas palavras? Todas essas palavras estão enraizadas, estão cá dentro. Já não me posso separar delas, porque fazem parte das minhas vivências, ou da maior parte das vivências das trans, não é? Das transexuais, que é diferente. Das transexuais. Posso meter também as transexuais masculinas, porque elas também têm as vivências um pouco como a nossa, embora sejam diferentes, mas as verdadeiras transexuais estamos todas metidas na mesma panela, né? No mesmo, pronto, enfim. Essas palavras são o que nos vai na alma, são os nossos caminhos, os caminhos que a gente percorremos até chegar aqui. Os silêncios, às vezes forçados, outras vezes necessários, as lutas constantes pela aceitação, pelo reconhecimento, pelo respeito, as dores da alma, da solidão e das operações, dos caminhos que a gente tem que percorrer, às vezes que não são os melhores, mas para alcançar alguns objetivos na vida temos que nos sacrificar a nós próprias e ganhamos uma máscara e ir à luta, não é? Não é? À luta vamos todos os dias, não é? Quando abrimos a porta, para que esse reconhecimento continue a existir sempre e a mensagem continue a passar. Porque há sempre dúvidas, há sempre questões que se levantam, há sempre pessoas que se interrogam, há sempre pessoas que apontam. E então eu e nós, não é? Temos que lutar contra esses preconceitos. Conceitos e preconceitos continuam a existir, infelizmente, na minha maneira de ver, com muito pesar que eu vou dizer isto, mas vão continuar sempre. Isso é uma dor que. Como é que se trabalha essa dor? Sabendo que, apesar de um dado caminho que fez, esse objetivo ainda está por mudar, ou por conseguir conquistar, aliás.
não se muda. Eu disse numa entrevista, há muitos e longos anos atrás, eu vivi com a dor, eu nasci com a dor e vou morrer com a dor. E a dor está sempre agarrada a nós. Os medos. O medo também é dor. O medo que alguém nos aleije, que alguém, o medo quando. Isto é assim. Se ninguém sabe, se a pessoa que está do outro lado olha para mim e está na dúvida, passa. E então continua a dúvida. Se a pessoa que está a olhar para mim, se alguém lhe vai sussurrar ao ouvido, olha, aquela pessoa tem um passado assim, assim, a pessoa já me vê de maneira diferente, já me aceita de maneira diferente, já fala comigo de maneira diferente e o contacto, tudo muda, sabe? Parece que as pessoas mesmo querendo algumas eu não sei o que é que, não sei que palavra pôr, mas os nossos traumas ancestrais, sabe? Os portugueses que são muito fechados, são muito bibibi, e então traz que os pais aceitam, os vizinhos aceitam, os pais, os filhos, mas os avós continuam a dizer, ai, pode ser, isso, coisa de... Enfim, então nós temos que abrir continuamente, todos os dias, através das entrevistas que eu dou, e agora consigo também, para chegar a mais mentes, para chegar a mais pessoas, para que as pessoas consigam compreender melhor. Pronto, lá está, vou voltar atrás, para que nos aceitem, para que nos respeitem, porque nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis, nós fazemos as nossas lutas, algumas vezes são visíveis nas marchas, no ativismo, não é? Isso é tudo visível, mas não são 24 horas do dia. Viver é 24 horas do dia. Lutar para sobreviver é 24 horas do dia. Para ter uma sanidade mental, sabe, estável. Eu tenho muitos altos e baixos, porque conforme a idade vai passando, os traumas, isso pesam muito na vida da gente. Mas a gente vai sabendo gerir. Eu acho que estou a caminhar para a sua pergunta. Eu acho que a gente vai sabendo gerir, vai sabendo viver com todos esses problemas, com todos esses medos que vêm agarrados a nós, e então consegue-se encontrar um equilíbrio. Eu consigo sorrir, mesmo estando a chorar por dentro, porque aprendi, ensinei-me. Eu, desde que nasci, tive que me ensinar, porque eu nasci diferente. E então, tive que recomeçar, desde que eu tive conhecimento do que estava mal na minha cabeça e na minha vida, não é? Eu tive que começar, tive que reconstruir Ruth. E então, essa reconstrução continua, ela já está em mim, não é? Mas continua através da palavra e da mensagem que passa para as outras pessoas, através do meu livro, que é uma coisa, a Jó, até que eu muito agradeço, à Jó Bernardo, ao Alexandre, à Maria José, eu agradeço do fundo do coração poderem ter dado vida às minhas palavras que eu já escrevi desde 2010, porque isto veio, este querer, eu quero que as pessoas saibam o que é que está para lá da máscara, para dentro desta roupa. Eu quero que as pessoas saibam, porque eu li uma crítica muito má acerca de mim. E andei, quando eu comecei isto em 2007, quando eu comecei a conhecer a internet. E então eu pedi às minhas amigas, por favor, ajudem-me. Eu preciso de escrever, eu vou criar um blog e vou escrever a minha vida para que as pessoas ao lerem o mau, o bom, está lá tudo, para que as pessoas digam assim, nossa, isto é um ser humano, também tem problemas, também tem uma vida, como todos os Também seres humanos têm, existe, não é? Também existe. também existe. E então, o livro foi o blog tem menos acesso, não é? Porque, enfim, está menos divulgado. O livro foi uma ajuda muito grande, que graças a estas generosas pessoas e a apresentação do livro e a divulgação que tem tido, as opiniões maravilhosas que eu tenho tido, de pessoas que dão opiniões tão bonitas, não é? De diferentes estratos sociais, e pessoas que eu nunca imaginei que me pudessem, vou-lhe falar assim à tripeira, que não me passava um cartão, está a compreender? Se a gente... E Enfim, este livro mas está a não, quebrar essas barreiras, a chegar a essas pessoas que, se calhar de não outra são meus. forma, exatamente, se Sim, calhar de sim, outra sim. forma, não chegariam a si. E eu é que estou a chegar aos outros. Sim. Pronto. Nós
todos os livros que estão aí publicados por transexuais, masculinas ou femininas, são mensagens que se passam, porque são histórias de convivências diferentes, porque eu já andei a ler algumas, e vivemos uma vida, nascemos diferentes, eu digo sempre, nasci diferente e fiz-me gente. Portanto, são essas histórias, claro, não há ninguém igual, não é? Somos parecidos, mas no fundo somos todos iguais e todos diferentes, essas coisas todas, não é? E então o livro ajuda, essa mensagem ajuda, pronto. A passar. Eu gostava que fizéssemos um mergulho no tempo, porque antes de ser Ruth, percebeu-se Ruth num momento em que Portugal ainda era a preto e branco, e aqui é metafórico esse preto e branco. Como é que, como é que é mergulhar agora, envolvidos estes anos todos que tem, o seu caminho, a sua história? Este livro tem aqui uma passagem que diz que não voltaria a passar por tudo, foi muita dor. Envolvidos estes anos, o porquê desta frase de não voltaria a viver tudo o que vivi? Porque a sociedade nunca me vai deixar encaixar. Eu sou pessimista quanto a isso. Não sou otimista. Otimista eu sou. Tenho que aproveitar a vida. E já estou cá há 66 anos, com 2 doenças degenerativas. Portanto, eu tenho tido muita sorte. Não posso reclamar da vida. Tenho sido uma privilegiada em muitas e muitas e muitas coisas. Mas tornar a passar por isto tudo, não. Não, nem queria ter nascido. O único momento feliz que eu tive na minha vida foi quando eu me vi ao espelho, depois de ter anulado aquela coisa masculina que eu tinha ali no meio das pernas. Quando eu olhei ao espelho, eu vi aquela mulher. Eu não sou uma mulher, mas pareço uma mulher. Comporto-me como uma mulher, vivo como uma mulher. Eu não confronto a mulher biológica. Eu não nasci para confrontar, eu não me fiz para confrontar as mulheres biológicas. Eu nasci para viver como uma mulher que me sinto e para honrar a mulher que eu vejo. E viver como ela e viver a vida como mulher, não é? Mais uma mulher. Mais uma mulher. Sou mais uma mulher. Agora sou. Eu nunca baixo a mulher. Eu sei, não faz mal, mas eu pareço uma mulher. Eu comporto-me como uma mulher. Eu falo como uma mulher. Eu tenho cuidados. Eu tenho isso tudo. Temos sempre que ter cuidado com tudo para não chocar, não magoar, não ferir ninguém. Então eu estou feliz com a vida que tenho, porque aprendi a ser mulher e fiquei feliz quando eu me vi ao espelho, mas era uma nova eu com 24 anos. Eu já devia ter nascido assim, mas como não nasci, e só consegui aos 24 anos, já tinham passado um bocado doloroso, porque foram os meus familiares todos que sofreram com isso. Os meus pais perderam os amigos, os meus irmãos perderam os meus amigos, porque todo mundo rejeita. E depois do 25 de Abril, não havia informação. E então tudo era, ai Jesus, o que é isto? Esta gente é maluca, fazer essas coisas. Mas pronto, como começou a haver mais conhecimento, cada vez mais pessoas a falar, a querer ter visibilidade para dizer eu também existo. E então as mentes foram-se abrindo. Depois começou-se os programas de televisão, começaram as pessoas a ir para o Parlamento, a pedir uma legalização da nossa identidade como ser humano, porque não podíamos andar com nome que não correspondia ao nosso visual. E então o governo em 2012 decidiu, tinha-nos dado um nome neutro em 2011, que o nome neutro também era fantástico, porque naquela altura não havia bilhetes de identidade com sexo. Eram os bilhetes de identidade antigos. Portanto, o nome neutro estava ótimo. Quando veio o novo bilhete de identidade, já trazia o sexo feminino. Então aí foi ouro sobre azul. Foi o reconhecimento da maior patente do Estado, o Estado somos todos nós, não é? Mas o Estado como que obrigar os seres humanos que querem rejeitar a aceitar. Não, ela merece ter um nome de mulher, ela merece ter um sexo de mulher, porque ela é uma mulher, ela comporta-se como uma mulher. Ela não nasceu mulher, fez-se mulher, não importa. Mas visualmente o comportamento é o que importa para a sociedade. E então isso vai indo.
É indo. Agora, não queria ter nascido, não. Não queria ter nascido e ter que passar por tudo outra vez, não. É Não. uma frase muito forte, essa que escreve aqui no livro. Coitada da minha mãe. É, Coitada das é, minhas é, mães. é nele sempre que pensa, quando olha Sim, para o seu caminho. sim, Ainda assim, eles foram farol de esperança para si. sim. Dentro do desconhecimento deles. Porque em 1970, 70, 71, 72, 73, 74, quando eu comecei a andar nas escolas, hoje em dia os violadores são expulsos das escolas. E eu fui expulsa, fui violada por 3 miúdos. E os miúdos ficaram na escola e eu fui expulsa. Primeira escola. Da segunda escola, fui para Gondomar, expulsaram-me. Da terceira, fui para Gaia, para o Soares dos Reis, expulsaram-me. Na quarta, fui para as artes decorativas aqui na Rua Firmeza, que hoje em dia é o Hotel Turismo, eh, expulsaram-me. Portanto, nunca me deixaram estudar. Eu tive que aprender através dos livros, através de conversas com pessoas. Eu tive que me cultivar, tive que me ensinar a mim própria, a aprender línguas, para poder contactar, para poder. Eu sou de um signo bonito, ou bonito ou complicado, virgem. É o signo da perfeição, da beleza, da comunicação. E eu gosto de falar. Eu gosto de contar a minha história. Que eu acho que, como a minha história, pronto, tem altos e baixos, tem o bonito e tem o feio, tem esses ingredientes todos. Lógico que eu não posso contar tudo, porque tem coisas que eu tenho que respeitar a minha família, porque eu fiz, e eu queria as fazer, porque a minha sede de conhecimento, eu era tão louca que eu às vezes transcendia-me, sabe? Era abusada. Ai, eu vou ver como é que é. Ai, eu quero experimentar assim, eu quero experimentar assado. E então meti-me em alhadas. Mas essas alhadas, essas ratoeiras, esses percalços todos ajudaram-me ainda a fortalecer-me mais. Mas pronto, continuei a errar, mas já sabia melhor como me defender. Fez E então foi fazendo caminho, não é? foi. E a minha voz, já aquelas que não queriam falar, então a minha voz foi para a frente dos palanques. E eu. Aqui neste. Perdão, peço desculpa Não, de vai, pá, pelo amor interrompê-la. de Deus. É só para seguirmos de algum modo alguma ordem cronológica. Falou já dessa adolescência, juventude no Porto, marcada por essas dores, por essas agressões, por esse também confronto com aquilo que via ao espelho, mas que não correspondia àquilo que sentia. Ah, mas há um momento em que tudo isso muda, especialmente aqui quando começa a viajar para o estrangeiro e aí Sim, descobre pessoas como a Ruth. sim. Foi aqui no Porto. Uhum. Começou Foi aqui, aqui. Foi mas aqui que começou. essa liberdade de coletivo, de mais Em gente Paris. igual a si, Em já foi Paris. fora de Portugal. Não. E eu conheci pessoas iguais a mim. ah, Ainda não havia transexuais. Haviam travestis. Esse nome horrível que me arrepia. Medo. Havia uma variedade de nomes muito, 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 muito. Ai, meu Deus do céu, que já tirou a palavra, já me Ofensivos fugiu. também, não é? Ofensivos. Pronto. E então os piropos antigos, dos portuguesinhos, eram ofensivos, mas, enfim. E a gente aprende tudo a conviver aprende a conviver, aprende a viver com essa dor, com essas pedras que nos atiram virtuais. Tem que se aprender, a gente tem que continuar a caminhada, porque eu tinha Mas, direito a ser feliz. mas o Eu queria ser estrangeiro, feliz. que Então, importância. eu conheci aqui uma pessoa que era como eu. Ainda éramos rapazinhos. E ela olhou para mim e riu-se. E eu vi que, naquele sorriso, eu compreendi que aquela pessoa era como eu. Tinha o mesmo sentimento que eu. Tanto que ela, da primeira vez que ela me falou, ela disse-me assim: Tu és como eu. Nós somos diferentes. Tu queres ser mulher? Eu disse: Quero. Diz ela: Eu também quero. Foi aí, foi com essa pessoa, que é a Cati Bandoli, foi essa pessoa que me deu o clique para eu poder libertar-me daquele corpo masculino, porque depois ela foi para Paris, eu fui para Paris, e daí começou a minha escalada, não é? Paris, depois foi para a Espanha, depois fui para a Suíça, depois fui para a Bélgica, Holanda, Alemanha, fiz fazer aquilo que eu adorava. O meu corpo
era o meu instrumento. O espetáculo, era pisar o palco, era onde eu me sentia bem. Era, Foi aquilo que quis ser ou que imaginou que poderia ser? sim, Isso sim, era o quê? Era artista? sim. Era performista? Era o quê? Não, dá nada. Transformistas não. Transformistas são Não, os homens que eu vestem estava a mulher. falar de performista, no sentido Ah, de performar para o público. perfumista. Sim, 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 sim. sim, sim. E eu fazia playback, eu tinha o tripé, tinha poucos playbacks, mas cada playback, quando eu pisava ao palco, quando eu subia ao palco, e a apresentação começava em várias línguas, não é? A cortina abria para mim, era eu a cantora. E eu estava a cantar para aquele público que estava em frente a mim. E então eu dava vida e corpo àquela canção. E dava tudo. E depois, no striptease que se seguia, eu usava de toda a sensualidade que podia para que os homens me desejassem. Olha para mim, deseja-me. Eu sou bonita, deseja esta mulher. E eles não sabiam o que eu era, nem tinham que saber. Eles estavam a olhar para aquela mulher, nossa, que espetáculo. E eu fazia o espetáculo, e eu fazia o espetáculo muito sensual para que para me dar a conhecer, não é? Porque queria que gostassem de mim, eu sempre quis que gostassem de mim. Já vem da minha mãe. Nós somos assim, nós gostamos que gostem de nós e gostamos de gostar. Pronto. E então, por outro lado, já sabia que aquilo me rendia muitas garrafas de champanhe. Porque quando eu fazia o espetáculo, o meu striptease, que era muito erótico, muito provocante, muito sensual, no final eu tinha uma garrafa de champanhe na mesa 3, na mesa 4. Bianca, tu as une bouteille à la table 14. Bianca, tu as une bouteille à la mesa 3. E eu ia fazendo assim, e porque o espetáculo tem que ser boa artista, tem que saber o que está a fazer, mas tem que saber beber melhor. E o saber beber também tem muita arte, porque metade da Isso quer garrafa vai dizer para o dentro, quê? metade sai. Diga? Isso quer dizer o quê? Beber melhor. Beber melhor porque nós só contamos como. Temos que ter tudo, o conjunto todo. Mas se nós bebermos muito, a artista pode até nem prestar muito. Pode ter um corpo minimamente apresentável. Mas desde que ela beba bem, está contratada. Porque para os patrões de cabarés, das casas de espetáculo, o que conta é o lucro. E aquilo são máfias. Máfias bonitas, são máfias bonitas, não são máfias más. Onde os empregados, toda a gente ganha dinheiro, toda a gente ganha comissão. Ganham os empregados, os patrões, ganham as colegas, que chamamos umas às outras. É mundo dentro de outros mundos, sabe? E então, é fantástico, já me esqueci outra vez, eu queria continuar uma coisa, mas já me esqueci assim. Estava a falar no facto de beber também como Pronto, conjunto da performance. pronto. E eu vi artistas de todo mundo. E então eu como era bonitinha, era jovem, tinha um cabelo de fio reto, que me chamavam Carina de Cavalo, porque eu tinha um cabelo forte, e eu fazia espetáculo. Tinha uma anca formada, lindíssima, a desejar, e da maneira que eu me entregava na pista, pronto. O beber, é assim, já me enrasquei. O beber tinha de ser porque havia raparigas que bebiam mais que eu, não é? Lógico, tinham espetáculos. Mas eu tive o privilégio de trabalhar para casas. Trabalhei num casino, em Lugano, e trabalhei num melhor clube de Bruxelas, que na altura, em 86, 87, o Must, tinha havido o Polghetti, depois veio o Must, que era o sumo dos sumos, que era, tínhamos que andar de vestido comprido e ter um certo comportamento, tínhamos que ser muito ladies e tínhamos que comer ostras, eu testava, e porque ganhávamos muita comissão. Na Suíça, eu comia escargot, que era aqueles caracóis grandes, que eu ganhava muita comissão, mas gostava, porque só era entre escargot e filé mignon. Eu filé mignon não gostava por causa de ver o sangue. E então a comida ajudava a digerir a bebida, fazia, enfim, fazia volume.
tudo ajudava. E depois os empregados a escolher, a dar opiniões sobre os clientes que frequentavam as casas, ajudavam muito e também dávamos comissões. E então o espetáculo, sendo um espetáculo bem feito, bebendo melhor, mas tendo um espetáculo bem feito, tendo presença, tendo coisa, é meio caminho andado. São 3/4 andados. Depois, o último quarto exigente, que nós temos 3 dias. Em todos os cabarés temos 3 dias para mostrarmos o que valemos. Bom espetáculo, boa presença, educada e beber muito champanhe. Porque os patrões não têm piedade da gente. E então, quando se junta isso tudo, a gente tem prémios de consolação. Tinha perfumes, tínhamos objetos de prata, tínhamos lingões de ouro, tínhamos montes de coisas, não é? E então isso incentiva a gente, além do espetáculo que é nosso, o espetáculo é meu. Eu Da estou a sua apresentar o meu autoria. espetáculo. Mas se eu beber melhor, ainda sou mais bem qualificada. Embora eu ganhe o mesmo. Mas vou ganhar muito mais nas percentagens. Vou tirar mais que o ordenado. Portanto, é ótimo. Ou Foi seja, ótimo. ganham muito dinheiro a trabalhar. Sim, E sim. Mas o não que é que tive fez, cabeça nenhuma. o que é que fez com esse dinheiro? Gastei em futilidades. Olha, o primeiro ordenado que eu ganhei em Lausanne, na Suíça, fui logo à Louis Vuitton, comprei logo o saco grande, o kepal grande, o médio e o pequenino, fui à Chanel, comprei logo isqueiro, caneta, porta, documentos, enfim. Porque o glamour era tanto. A Suíça é um país glamouroso. E nós tínhamos tanto dinheiro que nós podíamos permitir esse glamour. E nós tínhamos direito a ele. Se eu me sacrificava tanto, eu estava a dar tanto de mim, eu tinha que ter, eu olhava para aquilo, porque sabe, é uma fantasia, é uma estupidez. Eu sei que hoje em dia eu consigo compreender. Se eu tivesse guardado aquele dinheiro, eu tinha uma velhice mais tranquila. Não tive, mas de qualquer maneira fui imensamente feliz. E como tenho uma família que me apoia, tenho as minhas amigas que continuam a gostar de mim e tenho pessoas que continuam a gostar de mim, portanto eu sou feliz na mesma, cada vez mais, porque sei que tudo isto vai acabar, cada vez me aproximo mais do fim. E então cada vez dou mais valor às coisas. Eu sou uma turista no meu próprio país, na minha própria cidade e aproveito cada momento, porque de um momento para o outro eu olho para o lado, eu olho muito para o lado e vejo uma pessoa a dormir no chão, ou vejo as pessoas sem perninhas, sem braços, e disse: meu Deus, eu também posso ser assim. Portanto, vou aproveitar o melhor que eu posso na minha vida. E pronto, Foi isso que foi fazendo. foi. E que está a fazer, não é? Agora não, que agora estou mais, como é que se diz? Estou mais regrada, porque agora tenho a ajuda do Estado. E com a ajuda do Estado estou muito mais limitada. Mas como tenho a ajuda da família, então posso-me permitir os meus pequenos luxos, que hoje em dia os meus luxos são ir tomar um lanche todos os dias, posso ir passear, posso ir viajar. Porquê? Porque tenho um apartamento em Paris de uma amiga, tenho as viagens pagas das minhas amigas que estão em Paris, uma paga metade, a outra paga metade, a outra empresta-me um apartamento, eu sou imensamente feliz. Quando tenho coisas, meto coisas a vender no OLX, ganho dinheiro, dá para ir à Suíça. E aprendeu a fazer, a viver de outra forma. Aprendi Depois, a Sim. depois de todas essas vivências e de todo esse brilho. Este Ai, que livro, sofrimento. Sofrimento. Acabar com o espetáculo. Deixar de poder subir a um palco e fazer aquilo que eu gostava foi um sofrimento horrível. Foi quando eu me enterrei na droga e no álcool, porque foi de ser de cavalo para burro. Tive várias fases da minha vida em que foram muito complicadas, mas essa foi a pior. Foi quando eu perdi a oportunidade, não perdi não, o meu corpo estava velho para pisar um palco e eu já não podia escolher. Eu já não podia dizer assim, eu não me quero sentar na mesa daquele cliente. Não me agrada, não quero. Eu quero escolher os homens com quem eu vou beber champanhe. Eu podia dar-me ao luxo disso antigamente e deixava os outros para elas, porque também elas precisavam trabalhar e eu não podia ser egoísta e querer ter tudo para mim. Então, sabe, fui-me habituando
e habituei-me à dor de ter que viver sem o espetáculo. Entretanto, o meu corpo envelheceu, a minha mente envelheceu e Fátima ajudou-me. O perder a oportunidade de trabalhar na arte do espetáculo foi uma primeira morte em vida experienciada? Foi. Primeiro foi morrer o meu companheiro. Quando o meu companheiro morreu em 2001, eu estava a acabar um espetáculo. Tinha feito uns peitos XXL, porque ele também queria, e eu disse ao Zé, eu tenho, sei lá, estou na crise dos 40, precisava de pôr um peito bonito para me sentir outra vez. Filha, mas eu gostei assim, e tu coisa. Zé, mas queria me sentir mais feminina, estava a envelhecer. E diz ele, pronto, faz o peito. E eu fiz o peito, e ele pouco tempo, porque entretanto ganhou artrite nas mãozinhas e o câncer no fígado depois levou. E depois em 2004 eu fui a Fátima pedir ajuda porque estava metida na cocaína e estava metida no álcool e estava a dar cabo da minha mãe terrestre porque estava a arrasar com a vida da minha mãezinha e fui a Fátima porque nós somos uma família crente e eu disse não, Foi sempre religiosa. fomos. A E a nossa Ruth família, também. sim, sim. Apesar Tinha dos outras vertentes confrontos. mais religiosas que eu. Apesar dos confrontos que foi tendo na sua vida, manteve a fé. Sim, só me chateei com Deus há uns anos atrás. Mas depois tive que tornar a fazer as pazes com Deus porque eu preciso de acreditar. Porque quando deixar de acreditar é um vazio que se forma cá dentro, sabe? E em toda a minha inutilidade, porque eu sou uma inútil agora. Claro, eu sou útil para a minha mãezinha, faço a comidinha e ajudo-a no que posso, não é? Porque a minha irmã toma conta dela e ela vem para a minha beira também aos fins de semana e eu sou útil naquilo que posso. E sinto-me feliz por isso, não é? E então uma mão lava a outra, como nós dizemos aqui no Porto, não é? Pronto, sou feliz. Sou feliz com as entrevistas que vou fazendo, sou feliz de ter a minha mãe aqui, porque ainda a tenho aqui, porque novo capítulo, nova corrida, nova viagem. Porque no vazio em que eu estou, no patamar de vida em que eu estou, com as doenças a aumentar, com a inutilidade de me sentir vazia, de sentir que já fiz tudo e de sentir que já não tenho objetivos, não sei como é que vai ser. Mas nova corrida, nova viagem. Logo se vê. Este livro, por falar em viagem, É a crónica de através uma de... morte anunciada. Isto é a crónica de uma morte anunciada. Mas é para depois as pessoas que ouvirem a sua gravação dizerem assim, afinal ela já dizia há muito tempo, já estava a avisar as pessoas e a prevenir que um dia, se as coisas não acontecessem naturalmente, eu ia fazer artificialmente. Porque a maior parte, deixe-me só interromper, já interrompi, não é? A maior parte das transexuais são assassinadas, matam-se, porque acabam os objetivos e matam-se por desgosto, por rejeição, enfim, por não terem meios de subsistência, está a compreender? É muito complicado. E então, eu tive o privilégio de ter sempre tudo. E eu sou uma pessoa muito privilegiada. Muito. Portanto, um dia que eu faça uma estupidez, se eu fizer, Deus sabe, porque o meu Deus é um Deus de amor, Deus de compreensão e Deus de perdão. E Deus não me vai querer ver numa cama de hospital a dar trabalho aos meus familiares, a ocupar uma cama que faz falta a um jovem ou uma pessoa jovem que esteja a construir a vida. Portanto, eu já vivi já vivi e vivo. Quando morrer, morro feliz. Essa ideia de passagem está mais tranquila em si, de passagem Está, para o outro lado. está. Agora Mas, está. mas quer que aconteça, é que noto de algum Não. modo despedida nas suas palavras. É assim, eu estou à espera, eu espero que a minha mãe, eu não fiz nada não posso dar este desgosto à minha mãe. Já, não posso dar desgosto à minha mãe.
porque ela também já está com demência, mas mesmo assim ainda está consciente, não é? Eu não posso dar, porque ela já perdeu 2 filhinhos. Um morreu faz hoje, dia 6. Amanhã, domingo, fizemos o funeral. Há 7 anos exatamente, ele morreu no sábado, fizemos o funeral do domingo, com 56 anos, cancro no fígado. Morreu um filhinho com 1 ano. Morreu-lhe a irmã, morreram-lhe irmãos, ela carrega uma dor incrível. E eu não vou fazer, Deus me seguro, para que eu não faça esse desgosto à minha mãe. Agora, quando a minha mãe partir, isso aí já é outra conversa. Já eu estou livre. Pronto. Porque eu não me vejo a andar de bengala, a arrastar as pernas por aí fora e as pessoas, não é isso, a dar trabalho. Já tenho o testamento vital assinado. Já falei com os médicos do hospital, se me acontecer alguma coisa, por favor, ajudem-me a morrer com dignidade. Eu não tenho 15 mil euros, porque senão eu ia à Suíça e fazia já o registro para o suicídio assistido. Fazia. Porque quando a minha mãe partir, a minha vida vai ser o quê? Comer e beber? Isso eu já fiz durante 66 anos. Fiz tudo o que queria. E mais do que aquilo que pensava. Tive tudo o que queria. E mais do que aquilo que pensava. Portanto, quando eu morrer, eu morro super feliz. Deus tenha pena da minha alma e perdoa os meus pecados. Eu não quero ir arrastar nem estar a dar trabalho a ninguém. Dignidade. Dignidade que muitas vezes não encontrou no seu caminho, não foi? É, Teve que lutar por ela. sim. Sim. Já falou aqui de direitos conquistados legalmente, como o reconhecimento da identidade. Hoje, estes direitos, pela formação do nosso governo, pelo atual estado do mundo, parecem estar em tensão. Como é que tem olhado para este aproximar de tempos que pareciam estar fechados em armários, mas que voltam a abrir essas portas e a atormentar estes coletivos que tanto Medo. fizeram para que chegássemos aqui? Medo. Muito medo. Primeiro tenho Mas, medo por mim. Porque eu posso ser uma das desbertas, posso ser sou uma pessoa velha que já não tenho condições para me defender. Segundo, estas liberdades todas que agora nós temos, que existem, porque lutamos por elas, toda a gente lutou. Toda a comunidade LGBT lutou pelas liberdades e pessoas simpatizantes da comunidade, familiares, tudo, pessoas que apoiam, que compreendem, que respeitam, que dão valor ao sacrifício e à vida das pessoas, que conhecem aquele ser humano merece viver, portanto, vamos respeitar, deixa-me só tirar isto aqui, vamos respeitar e coisa. Então, eu tenho medo porque estas liberdades estão a trazer mais, como é que eu lhe vou dizer? Não quero ser ofensiva. Estão a trazer mais revolta. estão a Porque as pessoas legitimar o ódio? não estão a legitimar. Porque todas as pessoas, as pessoas jovens, não sabem o que foram os tempos antigos. Elas estão a viver numa liberdade que lhes é dada porque têm direito a ela, porque é a liberdade que nós temos hoje. Só que elas não conseguem compreender que é perigoso poder exagerar nas liberdades. Porque há quem se aproveite e a extrema-direita aproveita-se imenso das minorias. Aliás, as minorias toda a vida foram sacrificadas. Toda a vida. E então, agora deram-lhe para bater nos LGBTs, agora deram para bater nas trans, mas graças a Deus já está mais um bocadinho coisa. Agora, não estraguem. É o que eu peço aos jovens que eu vejo, não estraguem, por favor. Mas Não como é que façam tem visto? espelhafato. Como é que tem visto este caminho que este governo tem feito nestas temáticas, nestas matérias, nestas vidas? O governo estava a ir bem. O socialista foi maravilhoso para nós. O governo socialista, eu não sou de partidos, eu sou de pessoas. O governo socialista foi maravilhoso para nós. Deu-nos um nome, ajudou-nos financeiramente, tudo. O PSD também foi bom, no princípio. Só que
vieram pessoas externas, quando veio o Trump, veio a Maria Le Pen, veio, enfim, pessoas de extrema-direita que começaram a apertar, a bater no ceguinho, não é? Nos mais desfavorecidos. E então a extrema-direita acha que nós não podemos existir, que nós não somos pessoas. E não só da extrema-direita. Há muitas pessoas que não, só existem dois sexos, homem e mulher, o resto é lixo. E então nós temos que saber viver com isso. Mas como é que Porque se nós vivemos. luta? Como é que Como é se que se muda? luta para viver, para que isso não ganhe terreno? Respeitando os outros. Respeitando e fazendo-se respeitar. Eu sou assim. Em Roma, ser humano. Eu sou feliz com uma boa carteira, como eu digo muitas vezes, ou com um saco de plástico. Depende do sítio onde eu estiver, depende da ocasião. É lógico, eu não me vou meter com uma carteira num sítio problemático. Eu aprendi a condicionar-me e a alterar-me para me adaptar a todas as situações. Para não provocar a outra pessoa que está do lado em frente a mim, pobre, sem condições, e diz assim, porque é que aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho? Pá, vou roubar. Ou vou matar para ter. Está a compreender? Eu não posso provocar isso. Então eu respeito. E através do respeito, quando a gente dá um sorriso, o sorriso sai e um sorriso vem, sabe? Os sorrisos abrem portas e abrem corações. E abrem governos. Abrem muitas coisas. Claro, agora tem as ovelhas ronhosas. No Porto nós dizemos ovelhas ranhosas. Mas eu acho que é ronhosas, não é? Curiosas, sim. Ronhosas, é muito giro. Pronto. Toda a vida disse ranhosas, porque são ranhosas mesmo. Aqui já mudou o sentido, não é? Olha, porque ainda agora. É? Altera o sentido, sim. Pronto. No ranhosas é. Porque ainda agora o Paulo Núncio falou sobre uma coisa no Parlamento, sobre uns desenhos animados que estão aí, sobre a cidadania e igualdade de género, aquela. E ele criticou no Parlamento esse programa, que é o Idols, assim, que está na RTP2, é um programa feito. Eu publiquei na minha página do Facebook, e é uns desenhos animados que contam a história da sexualidade. São desenhos animados, não fazem mal a Falam ninguém. sobre os símbolos do corpo, não é? Pronto, Desmistificam. pronto. Traduzem estes símbolos, não é? E o Paulo Núncio sentiu-se muito ofendido e veio dizer que a RTP emitiu um programa ofensivo, que estava a baralhar a cabeça das pessoas, foi o que ele quis dizer, não é? E que não devia ser exibido. E eu fui ver esse programa também, porque despertou-me curiosidade. E já fiz um post sobre isso também. E eu e outras pessoas. Porque realmente, através de a cidadania, essa informação é preciso que ela exista. Agora, eu como pessoa velha, como pessoa antiga, eu acho que está ali uma coisa mal e que não me interpretem mal. Nós, quando somos crianças, é que decidimos por nós próprias o que é que queremos ser. Ainda não sabemos, mas sentimos que somos diferentes. O que eu digo às crianças que me perguntam, Ruth, o meu pai e a minha mãe disse que tu já foste um homem. Eu disse, anda cá, filho, senta aqui. Olha, eu nasci menino, mas nasci diferente. Eu vou ser como tu. Disse, não, filho, nasces diferente. Tu vais crescer e depois até podes querer ser astronauta ou doutor. Tu depois, com o evoluir do teu corpo, da tua mente, é que vais saber aquilo que queres. Mas não acho importante a televisão, e nomeadamente o serviço público, alertar para a diversidade e para a Sim, pluralidade? sim, sim, tem que haver. Porque Porque isto não isso aconteceu, não é? é Nem mais sempre uma. aconteceu. Pois, lá está. É mais uma ajuda que nós temos na divulgação de que nós existimos, de que a sexualidade existe de diversos géneros, não é? E vamos lutar, vamos continuar a lutar contra, porque eu já vi grandes apresentadores, como o Miguel de Sousa Tavares, e como os apresentadores de televisão, e já vi, só há dois sexos, homem e mulher. Portanto, nós temos que continuar a divulgar e a passar a mensagem pronto, essas pessoas não aceitam, tudo bem, pronto, mas que não critiquem, que deixem as pessoas viver.
Deixem as pessoas ser felizes, que todos temos direitos a ser felizes. Pronto, cada qual à sua maneira. Agora, uma coisa é certa, não é porque ninguém me disse que eu ia ser menino ou menina. Fui eu que descobri. Foi eu quando comecei a ter conhecimento, porque eu já conheci tantos transexuais, transexuais não, nem chegaram a transexuais porque se suicidaram. Tantas pessoas que foram para esse. Ai, tu ficaste tão bonita, vestida de mulher. Opa, pareces mesmo uma mulher. Podes fazer operações? Calma, ninguém diz que tu és um homem. Pareces mesmo uma mulher. Como no contrário. E às vezes as pessoas são influenciadas pela palavra dos outros, está a compreender? Não por aquilo que sentem, mas pelo que lhe dizem. E então, bom, escolhem o caminho errado. E depois o que é que acontece? Drogas, prostituição, suicídio. É muito complicado. As mensagens têm que ser passadas, mas deixem as crianças escolher aquilo que vão ser. Porque ninguém sabe o que vai ser. Até se ter uma compreensão, depois de passar a juventude, essa fase de jovem, essa fase dessa transição, é que os jovens começam a saber mais o que querem e a ver o que será o futuro, não é? Pois vai tudo mudando, tudo vai mudando, é uma questão de adaptação e de lutas, não é? Porque todos têm que lutar para ganhar lugar, não é? Pronto, e vai por aí. O meu medo é que magoem as pessoas, compreende? Sim. O meu medo é que magoem as pessoas, porque magoando as pessoas vão magoar a mim também, vão magoar a gente também. E nós somos as mais visadas. Por vossa culpa, vocês andam para aí nas televisões, andam para aí nas revistas, a propagandear coisas, facilidades e depois as pessoas vão atrás do que vocês dizem. Não, senhora. Não, não, não. Eu nunca disse que tu podes ser aquilo que quiseres. Eu nunca vou dizer à pessoa que pode ser aquilo que quiseres. Tu vais decidir quando tiveres discernimento, aí a vida vai te ensinar e vai-te dar as armas, vai-te dar tudo o que tu precisas. Não sou eu a dizer-te. Que eu posso dizer uma coisa e ser como até estar-te a influenciar mal. Vais ter só tu tens que descobrir. Como eu descobri, como a André descobriu, como outras pessoas, como a Filipe, como a Roberta, como a coisa, nós temos que descobrir o nosso caminho. Pronto, hoje em dia há mais informação, é bom, pronto, claro que tem que haver mais informação. Mas também a informação acarreta problemas. Apesar de muitas dificuldades e obstáculos, a Ruth tornou-se um ícone, uma figura de bandeira e foi também distinguida com uma medalha pela Câmara Municipal do Porto, de onde é, Tem não é? ali, tem ali. Que importância tem este reconhecimento Muito, institucional, digamos? muito. Milhões e milhões e milhões e milhões por cento. Conta tudo. Conta até a própria comunidade, porque dentro da nossa comunidade há rejeição contra as transexuais. Havia. Agora está tudo mais, é tudo mais aceitável, é tudo mais irmã, é uma irmandade mais bonita, pronto. Mas antigamente havia. E então o reconhecimento das nossas lutas, a medalha, foi o reconhecer do nosso direito à existência, do nosso direito a viver, do direito às nossas lutas. Portanto, para nós foi através de mim, e eu sou todas as transexuais, porque elas não dão a cara, dou eu. E foi sempre dando. Uma vez perguntaram-me, desde quando é que tu és ativista? Eu disse, que engraçado, nunca tinha pensado nisso. Eu sou ativista desde que nasci. Porque eu nasci diferente e já nasci a lutar por uma causa. Portanto, eu sou ativista desde que nasci, desde que comecei a ter conhecimento, não, desde que nasci, é uma maneira de falar, não é? Desde que comecei a ter conhecimento, que algo não estava bem, comecei a ir atrás, a lutar por aquilo que eu queria, lutar por uma causa, acho eu que é? Então pronto. Foi abrindo esse caminho. E esta E ideia de ser um ícone e uma referência para tanta não, gente, não sou, não é? não sou, sou a Ruth, sou um ser humano, muitas pessoas têm mais valor que eu, Mas muitas. muita gente procura para transmitir estas palavras. Talvez porque eu gosto de falar, que seja uma papagaia. Mas tem acontecido as pessoas irem ao seu encontro manifestando Sim, sim. essa alegria, não é?
muitas mensagens de apoio, todos cruzar as pernas, deve ser cego e mudo, muitas mensagens de apoio bonitas, bonitas, bonitas. Só tive uma, duas más, e porque, sei lá, talvez seja da minha maneira de ser. Eu não tenho tabus a falar. Eu falo de tudo, porque tudo tem que ser falado. As pessoas têm que saber tudo. Tem que saber tudo. E vamos Não pôr é os assim, medos para lá de outro sítio qualquer. não tem que saber tudo, como é a vida sexual, porque a nossa vida sexual também, eu gosto de explicar os quês, os porquês, como é que é, as dificuldades nas relações, do orgasmo, porque isso faz tudo parte e então em nós é mais complicado e eu gosto de falar sobre isso, porque é uma luta também constante entre nós. Eu não quero falar, eu não tenho nada que falar, contar nada a ninguém. Porquê? Porquê? Qual é o problema? Opa, já que as pessoas perguntam, eu falo. Que eu quero que as pessoas saibam, porque assim eu sei que as pessoas ainda vão aceitar melhor. E pode ajudar outras pessoas, não é? Pronto. Está a ver como você foi lá? Ruth, chegámos aqui ao fim do nosso tempo, foi aqui minutos muito agradáveis. Eu termino sempre aqui a conversa no podcast, a pedir à pessoa convidada que reflita sobre o nome do podcast. O nome do podcast é A Esperança Atrás do Muro. Eu gostava de ouvir a sua reflexão sobre este título, o que é que ele lhe transmite e o que é que nos quer transmitir quando o ouve. Atrás do muro. A Esperança Atrás do Muro. Pronto. Bondade e abundância. Essa bondade é a generosidade sua que está para mim, para me ajudar a divulgar a minha história. E a abundância é que o seu programa tenha muito sucesso, que você tenha muito sucesso e que fale com muita gente e que conquiste muitas plateias com os diversos temas que você põe. Muita abundância. Muita. E a nível pessoal, beijinho. E para toda a gente. Muito, muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada pelo tempo que me dispensou. Obrigada do fundo do coração. Seja feliz, que nós merecemos ser todos felizes. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.